Sarah Shiva, em uma de suas ministrações, ela comenta a respeito de Daniel Mastral e diz não acreditar que ele tenha tirado a própria vida. E ela ainda menciona algumas situações emblemáticas a respeito do mundo espiritual. E aquele que conhece sabe o que pode acontecer. Esse negócio de bruxaria, de bruxo, de feiticeiro, isso existe. E muitas pessoas se dedicam a esse lado da magia para fazer mal para as pessoas. Eu quero que você veja comigo e preste muita atenção naquilo que ela menciona. E ela diz, ele não tirou a própria vida. Preste muita atenção. Como foi a saída dele, dessa seita, dessa irmandade satânica. Ele contou várias situações, várias histórias da vida dele. E também contou como ele foi liberto. Pastores que foram tremendamente usados na vida dele para fazerem a libertação dele. Ele tinha um testemunho muito forte e muito real. E ele também relatava. Porém, essa parte do relato dele, eu posso testificar, pois certa vez, saindo de uma das feiras de livros onde nós nos encontramos, eu pedi uma carona para ele até o meu hotel, que era perto. E ele e a equipe dele, que estavam num carro, eles me deram uma carona. E nós fomos todos conversando no carro. Esse irmão, então, parou na frente ali do local que eu ia ficar. Um local movimentado, normal. Não era um local deserto. Quando ele parou, que eu ia descer do carro, eu falei, olha, então tá bom, vamos nos falar, vamos combinar da gente sair para tomar um café. Essas coisas que a gente fala para os amigos, normal. E fui conversando. Quando eu comecei a falar, ele olhou bem nos meus olhos e disse, Sarah, eu não posso ficar parado aqui. Eu corro risco de vida se eu ficar parado aqui. E eu entendi imediatamente pela expressão da face dele, pela forma como ele estava me falando. Eu falei, desculpe, entendi. Depois a gente se fala, então imediatamente desci do carro. Pois eu entendi o que ele estava querendo dizer. Porque ele era um cara marcado pela própria irmandade. Porque ele havia deixado a irmandade e revelado ao mundo as coisas horrorosas que aconteciam dentro dessa irmandade maligna. E esse homem, ele passou por muitos problemas. Quando, há mais ou menos 5 anos e meio atrás, ocorreu uma situação no Brasil muito terrível. Tivemos muitos suicídios de pastores, muitos, horríveis, situações horríveis. Passado algum tempo, depois que esses suicídios aconteceram, nós recebemos a notícia que o filho desse irmão havia também tido um problema e tirado a própria vida. Passado mais ou menos 3 anos depois disso, não sei exatamente o tempo, não tenho essa conta, ficamos sabendo que a mulher dele sofreu também um problema de saúde e faleceu. Então, num período de mais ou menos 5 anos, esse tal irmão perdeu o único filho, perdeu a mulher e ficou muito destruído emocionalmente, muito destruído, muito ferido. Todo mundo pode imaginar isso. Acho que se você já perdeu alguém, se você não perdeu, você vai perder algum dia, porque não tem como, todo mundo morre. E se você já perdeu alguém, você pode imaginar a dor que deve ter sido para ele. Porém, certa vez eu ouvi ele falando, e ele dizia o seguinte, que agora que ele ia falar mesmo sobre tudo, da onde ele saiu, porque ele não tinha mais nada a perder. Então ele começou a divulgar ainda mais as informações e falar mais. Porém, nessa época começaram a surgir algumas histórias ruins. Pessoas dizendo que ele tinha apostatado da fé, que ele tinha abandonado a fé. Pessoas dizendo que ele estava falando heresias. Pessoas dizendo coisas horrorosas sobre ele. E eu não fui averiguar, pois eu não tinha mais esse contato próximo. Porém, uma certa vez ocorreu uma situação muito triste. Eu estava na rede social e eu seguia todos, tanto a ele quanto a sua equipe, a sua família. Eu seguia nas redes sociais, quem tinha, rede social. E certa vez eu vi uma cena dele, o filho, e o filho usava uma camiseta de uma banda de rock dessas do mundo,
bem antiga, daquelas bem pesadas, daquelas que se gabam, dizendo que tem pacto com o diabo. E eu fui no direct, fazia muito tempo que eu não tinha contato, e eu disse para ele, disse para a equipe, fui falando com todos que eu podia. Cuidado com essas músicas, cuidado com essas bandas, pois essas bandas determinadas aí, essas determinadas músicas, específicas músicas e bandas, elas liberam demônios de depressão e suicídio. Eu não sabia, porque eu não tinha o contato próximo, que estava acontecendo dentro da casa deles um ataque nessa área. E gravei um vídeo há 5 anos e meio atrás, respondendo aos meus seguidores que me perguntavam, pastora, por que Deus permitiu tantos pastores se suicidarem? Então eu fiz um vídeo explicando, compartilhei esse vídeo esses dias, e expliquei para as pessoas no vídeo o seguinte, olha, existem 6 motivos diferentes pelos quais o inimigo pode atacar a pessoa que é cristã nessa área, e você precisa ter esse conhecimento, pois o conhecimento da verdade é o que liberta. Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só, não adianta a verdade estar ali fechada dentro do livro, não adianta a verdade estar ali parada, eu preciso que ela entre em mim, eu preciso ter o conhecimento dessa verdade. Então eu compartilhei verdades com essas pessoas. 3 dias depois, eu não tenho a conta exata, quantos dias foram, parece que ocorreu essa tragédia na família dele, que o filho também tirou a própria vida. E eu tinha avisado, e eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste, porque eu falei, Deus, será que eu falhei na minha comunicação? Será que eu poderia ter feito mais alguma coisa? Porque eu sei, eu tenho o conhecimento de que aquelas músicas que o filho estava ouvindo, aquelas músicas que estavam tocando dentro daquela casa, são ao capeta, a Satanás, são invocações aos demônios. Será que eu não podia, Deus, ter feito mais alguma coisa por eles? E o Senhor me disse, não é só você que eu enviei para falar. E aí, o que o Senhor me mostrou? Existem pessoas que ficam tão feridas, que essas pessoas se fecham para o tratamento. E elas não aceitam mais ouvirem e serem ensináveis. Que isso não nos aconteça em nome de Jesus. Se você é um pastor e uma pastora e está me ouvindo, em nome do Senhor Jesus, tenha cuidado das tuas ovelhas. Nós estávamos conversando esses dias numa roda de amigos e eu disse, observem como o ofício pastoral está em extinção. Estamos vendo cada vez menos pastores por chamado pastoral, por vocação pastoral. Muitos se tornaram pastores para abrir igreja e fazer arrecadação dos fiéis, para abrir igreja e ter um nome, ser pregador famoso. O ofício pastoral dos 5 ministérios é um ofício de renúncia, de doação total, profundamente doloroso, pois nem sempre as ovelhas reconhecem, nem sempre as ovelhas devolvem o amor que elas receberam, o cuidado que elas receberam. Nem sempre as ovelhas são fiéis como o seu pastor. E é terrível. Muitos pastores se desviam porque ficam feridos, machucados. Ficam machucados pela vida, machucados por saberem que fizeram tanto e receberam nada, ou quase nada. Entenda, você que é pastor e está me ouvindo, Deus está vendo e o teu trabalho no Senhor tem recompensa. Só não pare, por favor, não abandone, continue, olhe para as ovelhas, ame as vidas.